Olá, boa noite. Estamos de volta nesta segunda-feira, dia 18, com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje com o nosso querido professor Alexandre Campelo, que vai falar sobre a escatologia, o fim dos tempos, né, do yoga e do cristianismo. Né? E estamos aguardando com uma curiosidade, uma certa curiosidade sobre o tema, que é um tema que nós não temos muita familiaridade com o tema. Agora mesmo falávamos eu e Alexandre, e ele dizia o tema pode não ter chamado a atenção das pessoas, que as pessoas não sabem o que significa, uma expressão pouco conhecida, mas vamos ver. A gente faz e lança no universo. Aí o caminho e os resultados estão entregues a Deus, não é verdade? Eu queria pedir a vocês que deixar registrado esse meu pedido, mais uma vez, aqueles que não se inscreveram, que, por favor, se inscrevam no canal, curtam o conteúdo. E ao se inscrever, aparecem as opções de contatos que vocês querem ter com o YouTube, vocês marquem todas. Aí o YouTube mais facilmente encontra vocês para avisar dos vídeos e das lives. Vamos dar início, porque já está um pouco avançado, se bem que nós temos pouca gente ainda, se bem que são pessoas importantes. Palmeirinho Soares, Júlia Meríssima, Maria Barreto e mais outras que ainda não se identificaram. E vamos dar início, então, porque já estamos com o tempo avançado. Vamos trazer nosso professor Alexandre para a tela. E eu queria falar sobre o professor. O professor, um querido amigo que eu tive o prazer de conhecer aqui no Rio de Janeiro, quando ele veio divulgar um trabalho que ele estava fazendo. Não me lembro qual foi, se foi o seminário, Alexandre, se foi o livro. Boa noite, Betinho. Foi uma palestra. Lá no Leblon. Isso. E depois nós tivemos a oportunidade de ter contato no seminário A Yoga do Cristo, que eu, junto com o Vanderlei Wessler, nós produzimos para a Academia Hermógenes, professor Hermógenes. E era a Yoga do Cristo, e o Alexandre participou desse seminário. Então, nós tivemos um contato mais. E de lá para cá, a nossa amizade se solidificou. Há uma identificação entre ambos, a gente se dá muito bem, sempre se deu. Fizemos vários eventos juntos já, Alexandre, todos com sucesso. Com sucesso no sentido de que agradou as pessoas que participaram. Né? Já fizemos algumas coisas juntos. E agora ele gentilmente atende o nosso convite para participar aqui do canal Era do Avatar, porque, como eu sempre digo, o canal Era do Avatar não é um canal destinado a divulgar a mensagem de Sai Baba, exclusivamente, de Bhagavanshi e de Satyasai. Nós chamamos carinhosamente como Sai Baba. Embora hoje o grupo, né, a equipe de palestrantes, de convidados nossos, regulares, sejam na sua maioria devotos de Sai Baba. Moacir Matos, Wilton Alcântara, Palmeirinho Soares, Deusdete Júnior, Mário Lúcio Silva, Marcos Erize, todos esses são devotos de Sai Baba. Mas o Alexandre não é devoto de Sai Baba. O Alexandre é seguidor, discípulo de Paramahansa Yogananda. E a ideia do nosso canal é justamente falar sobre trazer assuntos de yoga e de espiritualidade de uma forma geral. Nós acabamos de fazer um convite, aceito, aliás, prontamente aceito pelo nosso amigo Priyarupra Dasa,
conhecido como Priya, e ele vai falar sobre, vai nos falar sobre as lilas de Rama e os ensinamentos de Rama. Ele é seguidor não é de Prabhupada, é de uma linha de Vaishnaísmo paralela lá, uma linha, e hoje não é da Ishiko, mas é um devoto de Krishna, muito antigo e muito culto. Ele vai falar sobre Rama no ponto de vista Vaishnava. Sai Baba fala de Rama do ponto de vista de Sai Baba, né? E certamente o Alexandre poderá falar do ponto de vista dos estudos dele, da perspectiva dele. Então, nosso canal se destina a essa gama de informações mais universalista, mais diversificada. Pretendemos ter outras pessoas, né? Nós temos também, eu esqueci de citar, o Carlos Henrique Viagem, que também é devoto de Sai Baba, que iniciou uma série sobre o estudo do Evangelho à luz do Yoga. E por aí vai. Nós vamos ter o estudo da Bhagavad Gita, mas a ideia é essa, tornar o canal um canal de transmissão de conhecimento de uma forma ampla, porque no final tudo tem a mesma origem, tudo tem a mesma essência. O que diverge são as formas, né? No fundo, na base, na essência, é uma coisa só. Agora diverge pela questão temporal, questão cultural, os mestres que trazem, as instituições que preservam os conhecimentos e passam os conhecimentos são diferentes, mas não tem problema. Mas, Alexandre, então seja bem-vindo a mais uma live nossa. Essa é uma live específica que você vai fazer. Gratidão, Betinho. É sempre um prazer estar com você, inclusive com o Palmeirim. Eu gosto muito das lives com o Palmeirim. É muito gratificante essa amizade divina, como diria Yogananda. Na verdade, como você falou, os mestres eles têm missões diferentes, né? Eles trazem um conteúdo diferente. Sai Baba teve uma missão, Yogananda outra, Ramakrishna outra. As personalidades são diferentes, assim como não só entre pessoas comuns, mas entre mestres também, né? Cada um com a sua missão. Mas, se você puder já colocar o slide, Betty, para nós iniciarmos. A escatologia. Antes de mais nada, Alexandre, eu vou te pedir um favor. Sim. Diga para a gente o que significa o termo escatologia, que é um termo que não é muito comum. Ele está no segundo slide. Escatologia vem de escato, né, do grego, que quer dizer último, e logia, estudo. Então é o estudo dos últimos tempos. Alguns afirmam o estudo do fim do mundo. Dentro da visão das tradições orientais, como é o caso do hinduísmo, do budismo e outras tradições, o fim do mundo não é algo para temermos, não é que nós temos alimentar o temor, o medo, o mundo vai acabar. É bem diferente ao que, inclusive a intenção desse estudo de hoje, mostrar essa diferença entre a escatologia do Oriente e a do Ocidente, que é o estudo do fim dos tempos, ou estudo do fim do mundo. Como assim? O mundo vai acabar? Como existiu um início e provavelmente terá um final, mas como será isso? Então essa é a visão que vem da teologia, é um estudo da teologia e da filosofia, chamado escatologia, o estudo do fim dos tempos. Tudo tem um começo e tem um fim. E esse é o propósito desse estudo. Se você puder colocar o próximo slide, Betinho, está explicando essa questão etimológica, né, que vem do grego. Eu vou aumentar um pouco para que as pessoas tenham facilidade para ver. Ok. Do grego, né, escato, que significa último, e o sufixo logia, estudo. É uma parte da teologia e da filosofia, como falei, que tratam
dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como o fim do mundo. Se você puder voltar no primeiro, Betinho, por favor. Aqui nós temos uma imagem do hinduísmo, né? Kalki, o avatar Kalki, do budismo Maitreya e do cristianismo Jesus, das três grandes, maiores religiões. O islamismo é considerado a segunda maior religião, mas o islamismo ele ainda fica numa vertente teológica bastante esotérica com X, digamos assim. Existe dentro do islamismo o sufismo, que é o lado místico do islamismo, ele é mais profundo. O sufismo ele resgata esse lado esotérico com S, né? Porque tem a diferença entre o esotérico com S e o esotérico com X. Eu particularmente prefiro mais o sufismo. E aqui essas três grandes tradições, que segundo alguns mestres, são elas que na verdade promovem a direção do planeta Terra. Por quê? Porque Jesus é aquele que representa dentro das tradições, dentro do cristianismo, 2 bilhões, na verdade, mais do que 2 bilhões de cristãos no mundo. Então ele é dito que ele é um diretor espiritual da Terra. Em segundo lugar, viria Krishna, né, graças ao hinduísmo, com mais de 1 bilhão. O budismo em terceiro lugar, com 500 milhões de budistas no mundo. Então, hinduísmo, budismo e cristianismo. É dito dentro da visão esotérica com X, nós vamos ver mais à frente, que Kalki, o último avatar, isso está no Srimad Bhagavatam, é o 22º avatar de Krishna, ou Vishnu, ele virá para o julgamento do mundo, colocando de um lado os bons e do outro lado os maus, né? Essa é uma visão escatológica e esotérica com X. Nós vamos compreendendo melhor à medida que vamos avançando. Isso existe, então, no hinduísmo, essa ideia escatológica do fim dos tempos. Existe no budismo, com a volta de Maitreya, que é também conhecido como Buda vindouro, e existe, como nós sabemos, no cristianismo. E hoje, inclusive, se fala muito nessa questão. Os cristãos têm esperado, assim como os judeus também, têm esperado a volta. Os judeus falam do Messias. Os judeus chamados judeus ortodoxos não creem em Jesus. Já os judeus messiânicos acreditam em Jesus, mas a maioria, que é ortodoxa, ainda espera a vinda do Messias, né, o Mashiach, dentro da visão da ortodoxia judaica. Eles dizem que será um homem, isso no judaísmo, que será um homem de carne e osso, mas que trará a união de todos os povos, a paz, a bonança para todas as nações. Essa é a visão do judaísmo. E no cristianismo seria uma visão, uma volta de Jesus, um retorno de Jesus em que todos os olhos o verão, assim como ocorre também com Kalki, como ocorre com Maitreya, dentro do hinduísmo e do budismo. Se você puder passar o próximo, Betinho, terceiro, na verdade. Isso. Dentro da escatologia, para nós compreendermos melhor como tudo isso funciona, nós podemos separar em 3 tópicos, que é a hermenêutica. Sem isso não há como compreender essa questão do fim do mundo, da escatologia. A hermenêutica, que é a interpretação, a temporalidade e o resultado final, ou as implicações. A hermenêutica é a interpretação, ou a exegese. Se você puder passar o próximo, Betinho, te agradeço. A exegese ela tem 3 formas de hermenêutica, que é a esotérica, como já falei, com S, esotérica com X e ambas. Inclusive houve uma live em que nós falamos sobre os 3 tipos de teologia. Teologia dueita, adueita, Shinta, Beda, Abeda, não é, que é o monismo qualificado. Então tem o monismo, o dualismo, o monismo qualificado.
É bem parecido com isso aqui, a visão esotérica da escatologia, com S, com X, e as duas formas. A escatologia com S, prefixo exo, que quer dizer para dentro, ela é intrínseca, é interna, e é o que nós seguimos, tanto no budismo, quanto no hinduísmo, no yoga, no Vedanta, é olhar para dentro. Jesus também nos ensinou isso, quando os fariseus perguntaram a ele, Rabi, quando virá o reino? Isso está lá em Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25, e Jesus disse, o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus fala isso, que o reino está dentro de vós, essa é a visão esotérica com S, interna. E a escatologia esotérica, ou intrínseca, ela é aquela da realização interna, ou seja, por meio do êxtase, por meio do samadhi, da percepção interior, que na verdade é autêntica. Você não tem como ver Deus, falar com Deus, como acontecia com Ramakrishna, quando inclusive Swami Vivekananda, o maior discípulo de Ramakrishna, chega a ele e pergunta, você vê Deus? Você fala com Deus? E Ramakrishna, sim, falo, eu vejo. Na verdade, ele via a Mãe Divina. Eu vejo. E o vejo de uma forma mais real do que você. Por quê? Que Ramakrishna diz a Vivekananda, eu o vejo de uma forma mais real do que você, do que vejo você. Porque Ramakrishna estava olhando para dentro. Que é exatamente isso que Jesus nos ensinou também. O reino de Deus está dentro de vós. A escatologia oriental, esotérica, mística, ela ocorre dentro de nós. Como coloquei aqui, é a escatologia da esperança de tempos melhores, não é a escatologia do fim do mundo, da destruição, do temor, de que virá um planeta. Tudo bem se alguém aqui crê que virá um planeta, um Nibiru para a limpeza, promover a limpeza do planeta. Mas ainda não é o fim do mundo. E não é para temer isso, caso isso aconteça. Que aí entra a teologia intrínseca e extrínseca, que une o esoterismo com S, com o esoterismo com X. A escatologia esotérica com X ou extrínseca é o fato cósmico. É aquela percepção ou aquela ideia de que Jesus ou Kalki ou Maitreya virão de forma visível para todos os olhos verem, né? Abrindo-se as nuvens, abrindo-se o céu, e Jesus vem para colocar de um lado os bodes, que representam os seres humanos que obraram mal, que fizeram mal ou que adquiriram mau karma, e de um lado, do lado esquerdo, e do lado direito, as ovelhas, né, os benditos do meu Pai, como lemos no Apocalipse, da Bíblia cristã. Essa é a escatologia esotérica com X, extrínseca, e que promove muito o temor de grande parte da humanidade, esperar que um evento cósmico aconteça, de que Jesus apareça nas nuvens para que todos vejam, e que aconteça então um julgamento, essa separação, e os bons, ou seja, as ovelhas vão para o céu, os benditos de meu Pai viver eternamente no céu, e os malditos, como está na Bíblia em uma hermenêutica e uma interpretação esotérica com X extrínseca, irão perecer no fogo eterno. Essa é a visão escatológica esotérica com X. E como já falei, a intrínseca e a extrínseca une as duas, tanto a esotérica com S como a esotérica com X. E um exemplo é a aparição de Nossa Senhora em 1917 em Fátima, Portugal. Quem conhece, quando ela aparece, a história que ela aparece a 3 pastorinhos, ali foi uma espécie de visão escatológica para aquelas 3 crianças
e também para milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ver e temeram aquele momento que o Sol, houve um fenômeno que ocorreu no Sol, em que o Sol se aproximou e milhares de pessoas que estavam ali presentes tiveram essa visão. Isso foi catalogado, inclusive para Mahansi Yogananda. Ele afirma, dentro da percepção dele, que foi um fato real, as aparições de Nossa Senhora, tanto em Lourdes, no século XIX, quanto em Fátima, em Portugal, Lourdes na França, quanto em Fátima, Portugal, foram autênticos, aparições autênticas, segundo Paramahansa Yogananda. Ou aquela visão que Arjuna teve de Krishna, como está relatado no Bhagavad Gita, em que Krishna se apresenta a Arjuna em sua forma transcendental. Arjuna ali, na verdade, teve um êxtase divino, a consciência se expandiu e ele vê as formas universais do Senhor, Vishnu, e há um momento em que o próprio Arjuna não suporta tamanha visão. Krishna já havia avisado a ele, porque Arjuna pediu para ter essa visão, mas Krishna disse: eu mostrarei a você uma fagulha do meu espírito, uma porção de meu ser. Existe até a história de uma santa católica que ela também teve uma visão bastante semelhante à de Arjuna, em que ela pede a Deus, no caso a Jesus, que mostrasse a sua forma universal. E Jesus então mostra a ela essa forma universal, e ela depois ela diz que ela não suportou ver tudo aquilo que Deus mostrou a ela. Ela até agradeceu a Jesus por não ter se mostrado todo, porque ela não seria capaz de suportar algo bastante semelhante ao que aconteceu na visão escatológica, né, do Bhagavad Gita entre Krishna e Arjuna. Ali foi, sim, uma pequena escatologia que ocorreu tanto em Fátima, quanto também há 5.000 anos entre Krishna e Arjuna. Um pequeno fim do tempo, digamos assim. O fim do tempo ele não ocorre como o fim da humanidade. Ele pode ocorrer de tempos em tempos. Um tsunami é um pequeno fim do tempo, é uma destruição parcial de um determinado espaço, tanto no tempo e no espaço, na verdade, uma erupção vulcânica ou até mesmo uma guerra atômica, como ocorreu. Muitos acreditam que na época do próprio Krishna houve ali uma guerra atômica. Agora mesmo no século XX, quando as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki foram lançadas, ali foi um pequeno fim do mundo, um fim do mundo parcial, uma pequena escatologia para aquelas pessoas no Japão que presenciaram, que estavam ali e sofreram tanto com a explosão quanto depois com a radiação. Então é um pequeno episódio escatológico. Mas, Alexandre, Oi, Betinho. as diferentes eras e yugas que você encontra no conhecimento védico, elas não são consideradas fim de tempo, não, né? São apenas mudanças. Isso, na visão das yugas são mudanças, são transformações. É diferente da escatologia cristã. É isso que nós vamos mostrar mais à frente. A escatologia cristã, ela fala do fim dos tempos e apesar de haver um reinício para os bons, é o fim para os maus. Então essa é que nós vamos ver a diferença entre escatologia de Oriente e de Ocidente. Essa é a grande diferença entre uma e outra. Se você pode passar o próximo, Betinho, por favor. E aí nós temos... Oi? É o idêntico ao primeiro, né? É idêntico ao primeiro. Não, mas é porque o título é explicativo. A escatologia esotérica com X, lembrando, o prefixo exo com X quer dizer para fora.
Ou seja, é uma escatologia materialista, para fora. A exo com S para dentro, é interna, é mística, é profunda. Um Salvador virá para a destruição do mal e restabelecimento da justiça. Então, essa é a visão esotérica com X. Calque, dentro da visão Vaishnava, chegará um momento em que ele virá como o 22º avatar de Krishna, para a destruição do mal e restabelecimento da justiça. A mesma coisa ocorre nessa mesma escatologia no budismo e no cristianismo. Lembrando, escatologia esotérica com X. O próximo, por favor, Betinho. E a escatologia esotérica com S, ela é interna. E aí nós temos aqui a etimologia dos termos, né? Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo não é o nome de Jesus, não é um sobrenome de Jesus, é um título espiritual. Assim como Krishna é Jadava, vírgula, o Krishna. Buda, Siddhartha, vírgula, o Buda. Então são títulos espirituais, ou seja, estados de consciência. Essa é a escatologia esotérica. Quando o ser humano, o santo no caso, Jivamukta, que é o primeiro estágio de percepção, de libertação, Jiva quer dizer alma, Mukta liberto. É aquele que alcançou o primeiro estágio de libertação. Depois vem o Siddha, e depois vem o avatar Kanda e o avatar Purna, encarnação total de Deus. São estágios de percepção da consciência crística, ou consciência de Krishna, ou consciência búdica. São estados de percepção. Com o advento da psicologia, isso ficou cada vez mais evidente, mais claro para nós aqui no Ocidente. O que nós não conseguíamos compreender antes desse advento da psicologia, da psique, e principalmente com Carl Gustav Jung. A Jung ele reuniu todo o conhecimento, toda a mitologia de Oriente e Ocidente. Jung, Abraham Maslow, que também começa a falar sobre os estados superiores de consciência, de superconsciência. Abraham Maslow diz que, em certo sentido, os santos constituem a humanidade, ou seja, aqueles que despertaram nessas consciências maiores. Então nós temos, segundo Freud, o eu consciente, o inconsciente individual. Jung já fala sobre o inconsciente coletivo. A terceira e quarta forças da psicologia vão falar dessas consciências mais profundas, superconsciência. Lá no yoga, no Vedanta, nós falamos sobre consciência de Vishnu, Savikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. Paramahansa Yogananda ele faz a analogia da consciência crística, ou consciência de Vishnu, que é a segunda pessoa da Trimurti. Ele faz a seguinte analogia, de que quando a pessoa alcança, desperta, na verdade, na consciência crística, ou consciência de Vishnu, ela se percebe além do corpo. O corpo é como uma veste ou como uma sombra. A consciência vai além do corpo, percebe, o ser percebe a sua existência em cada átomo da matéria, não só na Terra, mas no sistema solar, nas galáxias distantes, em universos distantes, nos três mundos: o mundo físico, que constitui todos os universos físicos, o mundo astral, com todos os universos astrais, e o ideacional, ou causal, também chamado de ideatrônico. Essa é a consciência crística. E depois vem a consciência cósmica, em que o ser se unifica ao absoluto. Essa é a escatologia esotérica. Quando o ser desperta na verdadeira identidade, que é o Atman, o eu maior, o mundo desaparece. É o fim do mundo, entre aspas. Inclusive a física quântica nos ensina, nos ajuda a compreender isso quando fala a respeito das partículas subatômicas. Lá nos laboratórios de altas energias, o cientista observa, o físico observa uma partícula subatômica, ela se corporifica com o contador Geiger.
se ele deixa de observar aquela partícula, ela se transforma em ondas não quantificáveis. E no Samadhi ocorre a mesma coisa. Quando o santo entra nesse estado de Samadhi, de superconsciência, o mundo desaparece para ele. Quando ele coloca novamente a consciência, a atenção no mundo, o mundo se torna real. Então, no Samadhi, nós temos uma escatologia esotérica. O mundo desaparece. É o fim do mundo, entre aspas, para o santo. Apesar de quando ele quer novamente colocar a sua atenção nas coisas do mundo, ele basta dirigir a sua consciência para o mundo. Então, a palavra Cristo, que vem do grego, Christos, significa ungido. É aquele que foi internamente ungido. Inclusive os reis da antiguidade, Salomão, Davi, todos os reis do Antigo Testamento foram ungidos, mas ungidos externamente, de forma física. E os iluminados são ungidos internamente, quando a Kundalini, que é a energia da Shakti, a mãe divina dentro do ser humano, desperta no Muladhara Chakra, subindo pelo Sushumna Nadi, tocando a glândula pineal no cérebro, libera o hormônio conhecido como Amrita, que significa néctar da imortalidade. É aquela mesma água que Jesus prometeu à mulher samaritana, no diálogo dele com a mulher de Samaria, em que ela vem até o poço e Jesus pede a ela que desse um pouco daquela água, e ela estranha Jesus, sendo ele conversando com uma mulher samaritana. É algo bem semelhante ao que nós vemos na Índia, em relação às castas, né? Como se fosse uma intocável, você não deve dialogar. Naquela época, os israelitas não dialogavam com os samaritanos, então ela se assusta ao ver Jesus falando com ela. E ele disse: se eu der a você de beber a água que eu tenho, que é a água da vida, você jamais terá sede novamente. Então essa água da vida é o Amrita, é o néctar da imortalidade. Quando a Kundalini sobe e desperta na glândula pineal esse líquido sagrado dentro do ser humano, a pessoa se torna um Christos, ou seja, um ungido, internamente ungido. A consciência se expande. E essa é a escatologia esotérica. A palavra Krishna, segundo Kesten, que é um teólogo alemão, autor do livro Jesus Viveu na Índia, ele afirmava que a palavra, etimologicamente falando, a palavra Krishna e Cristo têm sentidos muito semelhantes. E ele também diz que antigamente Krishna se escrevia como Krishto. A raiz da palavra Cristo no grego, segundo Kesten, vem da Índia, vem de Krishna, que também significa o todo atraente. Por que o todo atraente? Porque quando a Kundalini desperta, o ser se torna magnético. E esse magnetismo divino atrai a atenção dos outros. Por isso o epíteto, o todo atraente. O próprio Paramahansa Yogananda, muitas vezes de propósito, nas palestras, quando vamos ler alguns textos dele sobre Jesus, de propósito ele falava Krishna, ou Krishna, ou seja, unindo, não é, os dois epítetos, Cristo e Krishna, Krishna. E a palavra Buda, que significa o desperto ou o iluminado, tem sentidos muito semelhantes. Jesus é um Buda. Quem pode afirmar que Jesus não é um Buda? Ele é um Buda, assim como Buda, Siddhartha, é um Cristo, é um ungido. Krishna é um ungido. Ele foi ungido internamente pelo Amrita, por isso são iluminados. E aí existem outros epítetos, outros termos para esses seres sagrados, esses seres divinos, né?
como Paramahansa, Ekantin. Ekantin é o santo completamente purificado, Avatar Kanda, Avatar Purna e muitos outros. O próximo slide, Betinho, por favor. E a escatologia no tempo. Nós temos a escatologia, temos que compreender a escatologia dentro do ponto de vista da hermenêutica, da temporalidade e do resultado. E no tempo, a hermenêutica ela pode ser linear ou cíclica. A escatologia, do ponto de vista cristão ocidental, ela é linear, ou seja, vem do passado, presente e caminha para o futuro, como uma linha reta. A escatologia oriental ela é cíclica. A escatologia linear, se prestarmos atenção, ela nos coloca um certo temor. Porque se você não agir corretamente, você não terá novas oportunidades. Se você não agir sempre dentro do bem, chegará um momento na história da humanidade, nessa história linear, em que você não terá mais novas oportunidades. Ou você vai para o céu, dependendo da sua bagagem, daquilo que você fez de bom, ou você irá para a eternidade no inferno, no fogo e ranger de dentes eterno. Então essa é a escatologia linear, ocidental, dentro de uma visão cristã ortodoxa. Nós devemos lembrar que o cristianismo ele não é sempre ortodoxo, ele também tem o lado místico, ele tem o seu lado contemplativo. Inclusive os grandes santos da cristandade são contemplativos, o próprio São Francisco de Assis. Na verdade, Jesus foi um contemplativo. Quando ele fala que o reino está dentro de vós, que não vem com uma aparência ostensiva, e quando o próprio Paulo escreve, então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, em 3 Coríntios, capítulo 16, ali Paulo está afirmando que o templo é o corpo, se o templo é o corpo, se o reino de Deus está dentro de nós, então é para dentro que devemos observar, que devemos olhar, que devemos caminhar, para dentro. São João da Cruz, o teólogo que não envelhece, Santa Teresa de Ávila, São Bento de Núrcia, que foi encontrado dentro de uma caverna exatamente como um yogi, praticando a meditação profunda, já era um santo autêntico, praticando o silêncio, os exicastas cristãos que iam para o ermo na época de São Francisco de Assis. Inclusive o mendigo que bate à porta de São Francisco foi um ermitão, um praticante do silêncio, do exicasmo. A própria cruz de São Francisco tal vem dos exicastas, dos ermitãos, aqueles que praticavam o eremitismo cristão. Quando vamos a Monteluco, que é um dos lugares que São Francisco gostava de visitar, ali havia um encontro entre cristãos do Oriente e do Ocidente, místicos de Oriente e do Ocidente, para o quê? Para a prática da contemplação, da meditação, olhar para dentro. Então, nem toda visão do cristianismo, nem toda teologia cristã é ortodoxa. Existe o lado esotérico que foi muito perseguido no início da cristandade, os próprios gnósticos, até na época de São Francisco, os cátaros, no sul da França, que foram dizimados, sofreram genocídio, eles olhavam para dentro, eles tinham uma visão dos ensinamentos de Jesus interna, profunda, que a ortodoxia perseguiu e promoveu genocídio contra eles. Mas essa é a visão linear de tempo. Ela, no final, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, dentro dessa visão linear da escatologia. E a escatologia oriental, como falei, ela é cíclica, é aquilo que o Betinho falou a respeito das yugas, que são as eras de evolução da humanidade.
Swami Yukteswar, ele tem um livrinho de bolso, intitulado A Ciência Sagrada, em que ele explica que a Terra ela possui um movimento não só em torno do nosso Sol, mas o nosso Sol possui também um movimento em torno de uma outra estrela muito maior, chamada de Vishnu Nabi, ou Magno Centro. E é dessa forma que as yugas funcionam. Eu acho que eu coloquei, se eu não me engano, Betinho, no próximo slide, sobre as yugas. Não, ainda não é, não tem problema. Mas o nosso Sol, ele se movimenta então em torno do Vishnu Nabi, que é essa outra estrela gigantesca. Tudo no universo dança, é a dança de Shiva Nataraja. Desde os elétrons, né, os spins, os átomos dançam, tudo dança no universo, desde o micro até o macrocosmo. E quando o nosso sistema solar vai se aproximando desse Vishnu Nabi, essa estrela gigantesca, que tem uma grande concentração de energia de Vishnu, que seria, fazendo uma analogia com o cristianismo, de consciência crística, a humanidade evolui. Quando o sistema solar caminha em direção a Vishnu Nabi, há uma evolução da humanidade. Quando o sistema solar, o nosso sistema solar, começa a se distanciar do Vishnu Nabi, nesse círculo, nesse caminho elétrico, né, semelhante a um círculo, a humanidade começa é a queda, na verdade, de Adão e Eva. A queda da humanidade começa a involuir. E nessa involução, nós chegamos a uma época em que até um Cristo é crucificado. A Kali Yuga, são 4 eras. Kali Yuga, que é a era mais densa, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yugas. São 4 eras ascendentes, uma Kali Yuga, uma Dwapara Yuga, uma Treta Yuga e uma Satya Yuga ascendente, em que há uma evolução, e 4 descendentes, em que há uma involução da humanidade. Ou seja, é um tempo cíclico. Então, a humanidade, dentro desse tempo cíclico, ela tem a oportunidade da evolução, ela tem a oportunidade do despertar. É o samsara cósmico, existe o samsara individual, a roda das reencarnações, em que nós temos a oportunidade, errei muito nessa vida, apesar de todo o meu esforço. A reencarnação não é uma desculpa para você continuar errando, para continuarmos errando. É, na verdade, uma oportunidade para que você agora acerte. É como na escola. Na escola você tem a oportunidade de passar de ano. Se você não passa de ano, você é reprovado, vai ter que fazer tudo novamente, estudar de novo. Então não perca o seu tempo achando que na próxima encarnação eu farei melhor. Não faça agora. Todos os mestres afirmam que se você não fizer o melhor agora, não tentar o melhor agora, você pode até ficar preso nesse samsara, adquirindo cada vez mais mau karma, demérito kármico, a punya karma, demérito kármico e preso ao samsara, e aí sim é o verdadeiro inferno. De encarnação em encarnação, tendo que repetir tudo novamente, tudo novamente, tudo novamente. É o samsara cósmico. Mas existe uma esperança dentro dessa escatologia cíclica, a esperança de que um dia nós nos libertaremos desta roda, o que não ocorre na escatologia linear. Terminando o tempo escatológico, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno, eternos. Eternos. É como a visão do pai que diz ao filho: meu filho, eu não o perdoo, eu já te perdoei demais, agora não o perdoo mais. Acabou o seu tempo. Uma mãe jamais faria isso. Inclusive, no final, nós temos uma historinha sobre sobre esse tema do céu e do inferno. Se Deus é amor, e Jesus mesmo nos ensinou isso, perdoai 70 vezes 7 vezes.
Se Deus não é capaz de perdoar 70 vezes 7 vezes, nós podemos chamá-lo de um ditador cósmico. Se não há oportunidade, sabendo que nós chegamos aqui, não sabemos de onde viemos, quem somos e nem para onde vamos, e estamos sob a lei cósmica, não criada por nós, mas por alguém que desconhecemos, porque quem é Deus? A criança que nasce, o índio, o indígena, que nasce na floresta, que nunca ouviu falar a respeito de Jesus Cristo, que nunca leu a Bíblia e talvez nem vá ler, dependendo se for aqueles que vivem lá na Amazônia, distante da civilização, talvez nunca tenham a oportunidade de ler a Bíblia ou conhecer a respeito de Jesus. Por que deverão ir para o inferno? Por que Deus não pode estender o seu amor a eles também? Então, essa escatologia esotérica com X, ela impede o perdão 70 vezes 7 vezes. Há seres que não têm culpa. Uma criança que nasce aleijada, que culpa ela teve se a reencarnação não existe? Por que ela nasceu aleijada, cega e assim por diante? Então, a ideia da reencarnação, a ideia dos ciclos, é algo que nos parece mais justo, muito mais justo, dentro dessa lei, no que nos é imposta por Deus, porque nós não pedimos, ninguém pediu para estar aqui. E a própria ideia do Vedanta, de que nós também somos partes de Deus, que Ele sofre conosco, prisioneiro nesta gaiola de carne e ossos, isso nos dá muito mais esperança do que aquele ser desconhecido que simplesmente nos julga e nos lança no inferno. Betinho, por favor, o próximo slide. Qualquer pergunta, por favor, fiquem à vontade. E aí nós temos as implicações. A escatologia ocidental, ela é linear, esotérica com X, ocorrerá apenas uma vez, como já falei, de forma coletiva, ou seja, todos serão julgados ao mesmo tempo, num tempo que Jesus mesmo afirmou: nem eu sei quando será a segunda vinda, nem os anjos no céu não sabem, somente o Pai é que sabe. Mas eu estou falando dentro de uma hermenêutica linear, de uma hermenêutica extrínseca, com a segunda vinda de Cristo. Segundo, os bons herdarão a eternidade, terceiro, os maus perecerão no inferno por toda a eternidade. E a escatologia oriental, que é cíclica, ela une o esotérico com X e o esotérico com S. Assim como quando você vai ler os textos sagrados, existe a hermenêutica, ou seja, a esotérica, histórica, o fato histórico, Jesus foi crucificado. Então você interpreta como algo histórico, ele foi crucificado. E o lado esotérico, que a crucificação não foi apenas algo físico, mas sendo ele um avatar, uma encarnação divina, significa a crucificação do ego universal também. De cada um de nós, ele absorve em seu corpo crístico o mau karma da humanidade, que ajudaria no tempo futuro a existência de um São Francisco de Assis, de uma Teresa de Ávila, de um São João da Cruz, porque Jesus, como avatar, como um Bodhisattva, ele absorve em seu próprio corpo por karuna, por amor, ele absorve, ele ajuda a absorver parte do karma de muitos de nós, discípulos do futuro. Isso não só Jesus, muitos mestres absorveram em seu próprio corpo o karma dos discípulos. E a escatologia oriental, então, ela ocorre, na verdade, a todo momento. Ela é individual e coletiva. Ela pode ser individual, ela é individual na maior parte do tempo, ela está ocorrendo agora mesmo, e ela pode ser coletiva, como falei, como já citei, no caso, por exemplo, de um tsunami, ou mesmo de um navio que afunda,
ou de uma erupção vulcânica, nesse caso ela se torna coletiva. Ou caso um meteoro caia sobre a Terra, é então uma escatologia coletiva. Mas ela é o tempo todo individual. Mesmo sendo coletiva, dentro daquele coletivo ela ainda é individual, porque cada um tem a sua bagagem kármica, cada um traz o seu mérito ou o seu demérito kármico. Então são as duas coisas. Os bons amealham o bom karma, o mérito kármico, punya karma. Os maus ajuntam mau karma, o demérito kármico, a punya karma. Quando os maus despertarem, sofrendo encarnação após encarnação, descobrirão o caminho do bem, do mérito kármico. Então, a escatologia oriental, ela nos dá oportunidades de evolução, porque ninguém evolui, ninguém desperta em uma única vida. Chegar à estatura de um São Francisco de Assis em uma única existência, para quem conhece a vida de São Francisco, é quase impossível. O esforço terá que ser muito grande para você chegar aos pés, seja de um São Francisco de Assis, seja de um Chaitanya Mahaprabhu, de um Jesus Cristo, de um Krishna, de um Buda. Em uma única encarnação, impossível. Impossível. Por isso as reencarnações, para chegarmos a estados tão excelsos, tão magnânimos como de um Buda, de um Jesus, de um São Francisco e assim por diante. O próximo slide, Betinho, por favor. Aí nós temos aqui também o tempo cósmico. Assim como ocorre na escatologia, nós podemos observar o que a cosmologia também nos fala, inclusive a cosmologia ocidental. Hoje existe um consenso de que, ou quase um consenso, de que o universo não começou com o Big Bang e o tempo cósmico não é linear. Existem pelo menos 10 teorias refutando que o tempo seja linear em relação ao cosmos. Cada vez mais os cosmólogos chegam à conclusão de algo muito semelhante ao que é dito nos textos sagrados da Índia, do tempo cíclico, ou seja, existe uma expansão do universo por meio da força de Brahma, a manifestação cósmica, depois a preservação por meio da força de preservação de Vishnu, a dissolução cósmica por meio da força de Shiva e um renascimento ou uma reencarnação, talvez possamos afirmar assim, do universo. Os cientistas estão chegando a essa conclusão de que o universo ele é cíclico. Se o universo é cíclico, isso é uma espécie de escatologia cósmica. Existe a escatologia aqui da Terra, a escatologia de cada um de nós individual, a escatologia de um grupo qualquer, de uma cidade, da Terra inteira e do cosmos, do nosso sistema solar e do universo. E por que não de universos? Já que os Shastras indianos afirmam que existe um multiverso, não só o nosso universo com bilhões de galáxias, mas um multiverso, ou seja, uma quantidade incalculável de universos manifestados por Deus. Então, é o tempo cósmico, cíclico e não linear. Dentro dessa visão cíclica aqui na Terra, muitos acreditam que já houve no passado civilizações, já houveram civilizações no passado muito mais tecnológicas, muito mais avançadas do que a nossa atual. Como já afirmei, alguns creem que já houve guerra atômica no passado. Sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, atual Paquistão, Índia antiga, ali existe radiação atômica. As pedras daqueles sítios arqueológicos são vitrificadas, o que significa que houve ali uma explosão, um calor tão intenso que as pedras se transformaram em vidro.
E muitos estudiosos realmente acreditam nisso, que houve guerra atômica no passado, os Vimanas, os carros voadores, carros maravilhosos, como lemos no Vimanayika Shastra, que é um dos Shastras indianos, textos escritos há milênios, com desenhos de carros que voavam, e até o tipo de combustível que eles utilizavam. Um deles era um líquido amarelo esbranquiçado, o que nos lembra a gasolina. Em épocas em que os indianos deveriam estar colhendo frutos nas árvores, né, ou caçando animais, eles estavam desenhando carros voadores. Os nossos historiadores devem rever a história e, dentro da visão dos grandes mestres, realmente o tempo é cíclico. Existem construções megalíticas espalhadas pelo mundo, pelo planeta, com pedras gigantescas que a nossa tecnologia atual não seria capaz de reconstruir, de reproduzir. Como explicar isso? Civilizações mais antigas, mais avançadas que a nossa. Em eras como Treta Yuga, Satya Yuga, Era de Ouro, muito mais avançadas do que as eras atuais. Então, o templo, dentro dessa visão, tanto cosmológica da Índia, quanto da cosmologia ocidental, dos nossos cientistas atuais, ela tem caminhado mais para o tempo cíclico do que o tempo linear. Ou seja, é a mesma ideia do samsara: nascimento, crescimento, não é vida, morte, reencarnação, ressurgimento e tudo novamente. O nosso trabalho é sair, é nos libertarmos desse samsara. O próximo, Betinho, por favor. Aqui nós temos a imagem das yugas, dos ciclos, as eras de evolução, tanto a evolução quanto a involução, como expliquei. Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, no sentido evolutivo, começando aqui por Kali Yuga, lá embaixo, onde está em preto, subindo para a esquerda, até Satya, onde está lá em branco, lá no alto, depois descendendo, Satya novamente, Treta, Dwapara e Kali Yuga novamente. É o ciclo das yugas, ciclo de evolução e involução da humanidade. O próximo, Betinho, por favor. Aí aqui nós temos uma imagem de Mahavishnu e de seu corpo cósmico, de seu leito cósmico, surgem bolhas, como se fossem bolhas de sabão, são na verdade universos. Como afirmou Swami Vivekananda, o Espírito cria universos pela eternidade. Então, todo o temor que temos tido nos tempos atuais, dentro dessa visão escatológica linear, de que haverá um julgamento, de que poderá haver uma guerra atômica, tudo isso já ocorreu no passado. Robô, inteligência artificial, tudo isso já aconteceu no passado. Tecnologias muito superiores às que nós temos hoje. Inclusive, Swami Yukteswar afirmava que dentro das eras da tecnologia, a era elétrica, a era atômica, o ser humano ele alcançará, será capaz de criar aparelhos que nas eras mais antigas, há 200, 300, 500 anos, nós nem sonhávamos. Teletransporte, a capacidade de modificar o átomo na era atômica, de modificar a estrutura da matéria, isso é a era tecnológica. E claro, a tecnologia em mãos erradas, ela pode levar e leva a humanidade a pequenas destruições, pequenos fins do mundo, fim do mundo parcial, como é dito, e não o fim do mundo total. O fim do mundo total, ou seja, a escatologia total, ainda está muito longe. Ainda levaremos milênios e milênios e milênios
até chegar ao fim da Terra, como existe uma palestra de Paramahansa Yogananda sobre o fim do mundo. E ele afirma, a Terra é um ser vivo, ela tem alma, ela é sim a nossa mãe, a mãe desses corpos. Chegará um momento no futuro, daqui a muitos milhões de anos, em que ela passará pelo mesmo processo que nós passamos, da morte, e seu espírito reencarnará em outro lugar. E se a nossa evolução aqui, depende se no caso ainda estivermos aqui, não em outros mundos, em outros orbes, mas se ainda estivermos aqui no momento da morte da Terra, que como falei, daqui a milhões de anos, iremos juntos com ela, com a nossa mãe Terra, para continuarmos a nossa evolução em outro orbe. A evolução não para. Evolução no sentido de despertar da consciência, em verdade. Palmeirinho escreveu bom nome dado para lá, e a escatologia cósmica. Perfeito, Palmeirinho. Exatamente, Palmeirinho. Então esse é o tempo cósmico e a escatologia cósmica. O próximo, Betinho, por favor. E os Mahapralayas, que são eternos, né, Palmeirinho? Aqui é uma história com Yogananda, na verdade, que aconteceu com Yogananda lá nos idos de 1930, 1940, nos Estados Unidos. Ele gostava de, quando estava desocupado, né, digamos assim, ele gostava de sair visitando pessoas nas ruas. E como ele era onisciente, ele tinha capacidade, inclusive tem até uma palestra dele que ele fala, auditório lotado, e ele diz assim, eu conheço o pensamento de cada um aqui, e isso não é telepatia, eu estou em vocês. Eu estou em vocês. Então ele gostava de sair, às vezes com um ou dois discípulos, às vezes sozinho, e visitava pessoas que estavam, ele captava os pensamentos, ele estava como ele mesmo disse, ele dizia, ele estava nas mentes das pessoas, então ele escolhia quem ele iria ajudar naquele dia. Existe até uma história que contam que ele certa vez entrou numa loja com um discípulo, uma loja de brinquedos. Ele entrou na loja, a loja vazia. E ele então começou a pegar brinquedos e, como uma criança, começou a brincar com aqueles brinquedos. Ele pegava o brinquedo, brincava igual uma criança. Brincava, o discípulo morrendo de vergonha do mestre. E pegava o brinquedo, o discípulo pegava o brinquedo, colocava na prateleira novamente, ele pegava outro, continuava brincando. E ali passou mais de uma hora brincando naquela loja. E o dono da loja sozinho, sem funcionários, observando aquela cena, achando estranho aquela cena. Quando Yogananda termina as suas brincadeiras, ele tira do bolso uma quantia em dinheiro, em dólar, né? E dá ao dono daquela loja, que entra em prantos, porque era exatamente a quantia que ele precisava para pagar o aluguel atrasado da loja. Existe um outro momento, um desses momentos que Yogananda saía, sempre procurando ajudar as pessoas, em que ele vai sozinho, dessa vez sozinho, em uma espécie de restaurante, e ele é recebido também pelo dono do restaurante, muito simpático, sorridente, trata Yogananda muito bem, e Yogananda, com essa capacidade de estar na mente das pessoas, ele percebe o sofrimento interno daquele senhor. E no diálogo amigável com aquele senhor, ele diz, eu conheço o seu sofrimento interno, apesar do seu sorriso, de tratar bem as pessoas aqui, eu sei de seu sofrimento, com o seu filho. E aquele senhor, então, fica assustado, mas como assim? Como você sabe? Yogananda diz a ele, eu tenho uma solução para o seu filho. Não, ele não tem jeito. O meu filho irá perecer no inferno. Eu já fiz de tudo. Ele irá perecer, a sua alma irá
perecerá no inferno. Eu não tenho mais esperanças. E Yogananda diz a ele: você crê mesmo que Deus é uma pessoa que lança os seus filhos, as suas criaturas da nação eterna, no fogo eterno? E ele afirma: sim, claro que creio, o inferno existe, o inferno é real, eu creio nisso. E Yogananda então diz a ele: eu sei que você tem um forno daqueles fornos de lastro, inclusive eu já fui padeiro, já tive uma fábrica de pão. O forno de lastro é um forno grande, onde você assa pães de forma. E que ali no forno daquele cabe até uma pessoa dentro do forno, porque a boca do forno é bem grande, assim, mais ou menos assim. Yogananda diz a ele: eu sei que você tem um forno grande, você teria duas pessoas de total confiança em que aconteça o que acontecer, você poderia fazer qualquer coisa e essas pessoas não entregariam. Ele pensou um pouco e disse: sim, tenho duas pessoas, conheço duas pessoas que são de confiança. Pois bem, então vamos fazer o seguinte: quando o seu filho chegar à noite, exausto, cansado, estiver em sono profundo, chame os seus amigos. Primeiro deixe o seu forno em alta temperatura, aceso na mais elevada temperatura, e traga esses seus amigos. Amordace o seu filho, amarre pés e mãos e lance o seu filho dentro daquele forno. Assassino! Assassino! Gritou aquele senhor a Yogananda. Como é possível isso? A um pai lançar o seu filho no fogo, dentro de um forno, por mais perverso que seja o seu filho? Eu não seria capaz de tal ato. Yogananda olhou nos olhos dele e disse: meu senhor, se Deus, que é bom, sabe dar boas coisas, se você que é um pai mau, como está na Bíblia, sabe dar boas coisas a teu filho e não faria um mal terrível como esse, lançando o próprio filho dentro de um forno, quanto mais o Pai que estás nos céus, como está na Bíblia: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, meu querido, Deus não pode ser assim. E Ele não é assim. O mal no mundo, como Maya, existe. O mau karma que nós mesmos geramos e acumulamos e que nos leva ao demérito kármico, existe. Mas Deus não pode ser tão injusto de nos colocar aqui e nos oferecer a oportunidade de redenção, ainda que isso leve vida após vida. Ele não é o próprio eterno, ele não é a própria eternidade. O tempo para ele não existe, seja linear, seja cíclico. O tempo para Deus não existe. Então, o que são 100, 200, 300, 500, 1 milhão de anos para aquele que é eterno? Como ele pode perder a paciência com os seus filhos ou com suas criaturas? E aquele senhor, então, se converteu a Yogananda, Paramahansa Yogananda. Essa é a escatologia, Betinho, de Oriente ao Ocidente. O tempo cíclico, o tempo linear, né, o julgamento, como é isso? Nós estamos passando por situações difíceis hoje, passamos no passado também. Já houve no passado, como afirmei, coisas talvez piores do que estamos passando hoje. Como nós não temos memória e não costumamos ler os próprios Puranas, vamos ler os Puranas, está tudo lá. As guerras entre Suras e Asuras, seres demoníacos que adquiriam poderes paranormais e se tornavam até mais poderosos que os Devas, e infernavam não só a vida dos homens na Terra, mas até dos Devas.
Se nós tivermos a capacidade da hermenêutica, da compreensão desses textos, fazendo analogia com o que ocorre nos dias de hoje, é a mesma coisa. Yogananda afirmou que Hitler, Stalin, esses grandes ditadores do século XX foram demoníacos, foram asuras encarnados, poderosíssimos, com magnetismo espiritual muito poderoso, como já ocorreu no passado. Então tudo é cíclico, mas no final sempre existe uma luz. Dayamata, só para encerrar, Betinho, a sucessora de Yogananda. Antes que você fale da Dayamata, você citou 2 personagens da história humana recente. A gente depreende que realmente eles contavam com uma energia muito forte, tanto que eles derrubaram todos os seus concorrentes. Hitler, ele veio de cabo do exército, veio ascendendo e derrubou todas as situações adversas a ele, até que ele chegasse à liderança. A mesma coisa Stalin. Stalin derrubou o criador da Revolução, do grande Exército Vermelho, que foi o Trotsky. Ele derrubou, depois manda matar. Ou seja, ele venceu todas as dificuldades até chegar no topo para exercer aquela missão que ele queria cumprir. Né? E o mais interessante é que eles todos tinham conhecimento dessas coisas todas que falamos aqui. Yogananda fala que eles, em vidas passadas, em encarnações passadas, foram yogis. Yogananda afirma isso. Eles foram yogis que desenvolveram siddhis, poderes paranormais, mas não desenvolveram amor. Eles foram muito poderosos, mas não desenvolveram amor. E nesta vida, nesta encarnação, vieram como ditadores, dominando nações, destruindo o que vinham pela frente. Verdadeiros asuras encarnados, demoníacos encarnados, como Hiranyakashipu, como vamos ler a história do Santinho Pralada, né? Hiranyakashipu, que praticando tapazia, austeridades no alto de uma montanha, ele conseguiu a simpatia de Brahma. Brahma vem a ele e concede a ele quase que a imortalidade. E aí Vishnu, como Narasimha, tem que vir numa forma metade homem, com cabeça de leão, para derrotar aquele demoníaco Hiranyakashipu, quase imortal, como falei. Não é? Dayamata, ela certa vez em uma palestra, está registrado em vídeo, inclusive, essa palestra dela. Ela diz que quando a tecnologia avança e a moral, a ética e a moral e a espiritualidade não acompanham, o homem chega à autodestruição. Então, a espiritualidade, a ética, a moral necessariamente tem que acompanhar a evolução tecnológica, ou nós nos autodestruímos. Ela deixou isso bem claro. Que a tecnologia avançou, mas a moral decaiu e eles então foram destruídos. É o que tem nos livros. Né? Pois é, nós devemos cuidar dessa questão do Dharma, né? Acima de tudo o Dharma, porque o Dharma constitui exatamente isso, a religiosidade, Sanatana Dharma, a religião perene, a religião eterna, que está na verdade no seio de todas as religiões. De todas as religiões. O Dharma. Se você não está no Dharma, você está no Adharma, como já foi falado muito aqui em outras lives, inclusive com o Palmeirim. E o Palmeirim, com relação a... Ele tem uma história linda que ele conta. Bom, mas aí deixa para a próxima live que vocês fizerem juntos, eu vou pedir ele que fale sobre isso. Porque se eu chamá-lo aqui para a live agora, eu vou pegar ele desprevenido, ele não com as circunstâncias lá de ambiente favoráveis para entrar na live, em casa, está descansando, está aqui conosco, mas está em repouso, né?
Mas ele tem uma história muito linda, mas a gente deixa para a próxima live a história que eu vou pedir para o Palmeiras para contar. Ótimo. Oh, gratidão, Betinho. Gratidão. Poxa, nós é que agradecemos. Essa sua exposição foi maravilhosa, muito elucidativa e uniu muitos pontos dentro de um esquema de pensamento, de análise. Você uniu muitos pontos soltos no conhecimento de uma forma geral. Então, você deu uma explicação correta de como as coisas ocorrem no âmbito objetivo e subjetivo. Né? Foi muito, muito interessante, muito interessante. Eu espero que muitas pessoas venham a assistir essa live na forma de vídeo, que vai ficar gravado no nosso canal, porque foi uma live muito elucidativa, que atende aos objetivos do canal. A missão do canal é levar conhecimento, é abrir os olhos das pessoas, é tornar as pessoas conscientes da profundidade, da riqueza da sua existência, né? Na verdade, nem da existência, da sua vida mesmo. Né? Nós, normalmente, o ser humano vive de uma forma assemelhada ao que qualquer animal irracional vive, né? No automático. E o conhecimento é que dá qualidade de vida e dá possibilidade ao ser humano, né? É o conhecimento, a capacidade de entender o meio, as circunstâncias e refletir sobre isso para evoluir. Geralmente nós pensamos que Karma Yoga se resume à ajuda física, né? A ajuda somática. Na verdade, o Karma Yoga inclui Guiana, quando o seu canal trazendo tantos palestrantes maravilhosos como o Palmeirim e tantos outros aqui que nós temos essa oportunidade de assistir, você está oferecendo Guiana Yoga e é uma atitude kármica, de Karma Yoga. Quando você oferece amor, é Karma Yoga unido com Bhakti. Quando você oferece a própria energia, sua própria energia, é Karma Yoga em um nível muito mais elevado, um nível superior ao Karma Yoga apenas de um prato de comida. Que não estou negando a importância do alimento. Swami Vivekananda, ele viajou pela Índia inteira e ele disse que o conhecimento, as pessoas de barriga vazia, elas não seriam capazes de absorver o conhecimento. Mas o conhecimento em si, ele é um Karma Yoga superior ao Karma Yoga do alimento. O Palmeirim escreveu. Dá para ler aí, Alexandre? Satya Sai Baba Fala. disse que George Washington e Saddam Hussein... George Bush. George Bush, perdão. E Saddam Hussein eram demônios. Tá vendo? Pois é. Na verdade, existem muitos por aí. Sempre existiu, faz parte da lila cósmica. Bem e mal fazem parte dessa dualidade. E nossos irmãos que estão na ignorância, né, no mal, são nossos irmãos, queiramos ou não, no erro. É verdade. E essa afirmativa de Sai Baba, a afirmação de Sai Baba, se referiu a dois asuras contemporâneos, que ele poderia ter se referido a muitos outros, como nós falamos aqui, e outros. Mas ele não se deu por rogado e afirmou, né, que esses seres contemporâneos são demoníacos. Alexandre, então, é um prazer ter você aqui de novo conosco. Acho que o pessoal que teve o privilégio de estar com a gente aqui vão sair satisfeitos com o que ouviram e viram, assim, reconhecendo não só a sua competência
seu conhecimento, mas também a amorosidade com que você passa esse conhecimento. A sinceridade, a amorosidade, um espírito mesmo de altruísta, de divulgação de conhecimento. Né? A gente, então, Gratidão é toda minha, Betinho. não, nós é que agradecemos muito. E tenho certeza que os que ainda verão, além destes queridos que estão conosco aqui agora, vão se munir de mais conhecimento, de mais conscientização. Né? Você falou de muitas coisas. Você falou de coisas pedacinhos de coisas que dariam uma live inteira. Você deu um panorama geral muito interessante. Né? A gente tem muita coisa. Nós temos muitas lives para fazer ainda aqui, se o seu tempo permitir. Né? O canal está à sua disposição para tal. Gratidão. Próxima semana já tem com o Palmeirim, né? Continuando ou não? É a próxima semana já. É na quarta terça-feira, né? Que é a semana que vem. A próxima terça. Amanhã é dia 19 e dia 26. A continuidade dos niyamas. Né? Vamos entrar nos 5 niyamas, né? Aí, fechando essa série, o Palmeirim vai começar individualmente o estudo da Bhagavad Gita e você já tem um trabalho, uma proposta de trabalho também para continuar numa série, né? Que a gente vai lançar aí. A vida dos santos, né? Dos grandes. Dos grandes. De Oriente a Ocidente. Santos de Oriente e Ocidente. É muito interessante, muito legal. Sai Baba sempre deu muita importância que os jovens lessem não só sobre os santos, mas como as grandes personalidades que são exemplos de comportamento humano. Fundamental. Você veja, no sentido da santidade, que é o interno, né? E no sentido mais objetivo, que são os homens os líderes positivos da humanidade. Quer dizer, que a gente vive com um pé na matéria e um pé no espírito. Né? Prakti e Purusha o tempo todo. Né? É isso aí. A vida dos santos é algo extraordinário. Vamos fazer essa série. Vamos registrar aqui a presença da Inês Cabral, da Laís Sá, do Palmeirim, nosso querido Palmeirim, Ana Cristina Noronha, que é a Shakti do Palmeirim, o Daniel Gama, que é o filho do Palmeirim, a Maria Barreto, a Júlia Meríssima. Esses que deixaram o seu comentário aqui, outros não deixaram. Mas você estava falando dos santos do Oriente e do Ocidente. Que a vida dos santos, conhecer a vida dos santos, e poucos conhecem. Eu acho que deveria ser ensinado, inclusive, nas escolas, Betinho, a vida dos santos. Mas como as escolas ainda têm uma certa aversão, né, à religião e procura sempre combater a religião, mas chegará a época, no futuro, chegará a época em que a humanidade estará mais evoluída e os santos serão recorridos. Como Abraham Maslow, inclusive a psicologia já vem entrando nisso, Maslow já afirmou, em certo sentido a humanidade constitui os santos. Ele não falou bobagem. O distanciamento da religião por parte da ciência e da própria política tem trazido muito malefício para a nossa vida no planeta. Né? Quanto mais o ser humano se afasta... Sim, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais infeliz. Não tem como. E Deus não é aquele ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro, né? Como dizia Silvio, em um lugar antisséptico do universo. Deus é a consciência cósmica dentro de você. Então é nesse sentido. E é esse sentido da psicologia. Psicologia humanista, psicologia analítica e outras formas da quarta força da psicologia.
Chegou aqui conosco a Sônia Mesquita, que é uma irmã nossa querida, que ajuda muito a divulgar o nosso canal. Acho que chegou atrasada, mas amor o que pôde assistir do que você falou, naturalmente vai ver em vídeo. Há vários comentários aqui. Alexandre, até semana que vem. Até, querido, gratidão. Assim, com essa parceria. Mas amanhã eu já tenho live aqui com o Moacir Matos Pereira. Tá? Ele vai fazer mais uma live aqui com a gente amanhã. Maravilhosas as lives do Moacir. Gosto muito, na verdade, de horas. todos. São todos maravilhosos. Ele vai falar do aqui e agora. Este é o local. Este é o momento. É o que ele vai, sobre o que ele vai discorrer amanhã. Acho que é imperdível. É isso aí. Alexandre, muito obrigado, uma boa noite para você. Vai descansar, porque eu sei que você trabalhou o dia inteiro. E os nossos irmãos também. A Geisane Moreira também está aqui conosco. E o pessoal que está conosco tem que dormir cedo também, que amanhã é dia de trabalho e dia de meditação também. Exatamente. Namastê. Namastê, querido. Gratidão. Um abraço a todos aí, muito obrigado.